o estilo de vida cristã para os últimos tempos? Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus vai voltar. Quer a gente queira, quer não queira, não depende de mim, nem de você, nem dos incrédulos, nem dos crentes, nem de ninguém. Jesus vai voltar. Mateus 24, 45 até o 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que ele não espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhes a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite se ouviu um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte também a nós outros. Ide aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que estavam, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2 talentos. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o seu dinheiro. Depois de muito tempo, voltou o seu senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando o que recebera 5, entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste 5, eis aqui outros 5 que ganhei. Então o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, porque fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando também o que recebera 2 talentos, disse ao Senhor: Senhor, aqui tenho 2 talentos que me confiastes, e aqui tem outros 2. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, olha só, és homem, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas aonde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tem o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Qual é o estilo de vida que nós temos que viver nesses últimos tempos, esperando Jesus? A primeira coisa é uma vida de cuidado com os nossos conservos. A Bíblia nos diz aí, nesses versículos que lemos,
no 24, do 45 em diante, nos diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus nos deu os nossos conservos, aqueles que são servos junto conosco, são nossos conservos, para cuidarmos deles. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus, que são a expressão do caráter de Deus, os mandamentos são a expressão do caráter de Deus, os 10 mandamentos, eles se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, a Bíblia diz também que quem não ama o seu próximo não pode amar a Deus. Então, o que Deus está dizendo? Que Deus nos colocou nesse mundo para um estilo de vida relacional. Nós temos que amar o nosso próximo. E se nós não estivermos amando o nosso próximo, nós não estamos também amando ao Deus do nosso próximo. Ele é nosso Deus, mas Ele é também Deus do nosso próximo. E sabe o que a Bíblia diz? Principalmente sobre a igreja e esse texto que eu li, irmãos. Esse texto todo que eu li, o Mateus 24 e 25, é um texto falando para a igreja. Também está incluído ali algumas coisas para quem não é igreja, né, para quem não nasceu de novo, para quem não é parte do corpo, mas a maioria é para o corpo. Então ali nesse texto que nós lemos, que é para o corpo, ele nos mostra qual é o estilo de vida que a gente tem que estar vivendo. É um estilo de vida de relacionamento de acordo com os valores do reino de Deus. É de acordo com os valores. Jesus começa falando, e ele vai falando nas virgens prudentes, por exemplo, e nessas, ele diz: e o reino dos céus será semelhante. E depois ele diz: e o reino dos céus. Então, nós somos os cidadãos do reino. E nós fomos criados por Deus para relacionamento. E sabe o que acontece? Jesus é o cabeça do corpo. Jesus é o cabeça desse corpo aqui. E a Bíblia diz o seguinte, que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Imagine o meu corpo natural. Se eu quebrar uma perna, o corpo inteirinho vai sofrer. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Qual é o estilo de vida que muitas vezes nós estamos vivendo? É um estilo de vida não condizente com o reino de Deus. É um estilo de vida egoísta. Como se eu não dependesse de você. Como se você não fosse importante para mim e eu não fosse importante para você. Esse é o que significa um estilo de vida individualista. O individualismo entrou na igreja. E sabe, o individualismo é característica do mundo, não da igreja. O individualismo é característica do mundo. Então nós não podemos viver um estilo de vida individualista, esquecendo do nosso irmão. Enquanto o nosso irmão sofre, nós não estamos nem aí. E às vezes ainda somos juízes do nosso irmão. Dizemos, aí está sofrendo, deve ter cometido algum pecado. Lembra dos discípulos? Eles eram assim meio religiosos. Veio um homem cego de nascença, eles viram aquele homem e eles disseram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi a sua família? Tem que ser um pecado para estar sofrendo. Então nós olhamos nos nossos irmãos, tem que ser um pecado para estar sofrendo. Aí Jesus respondeu: não, nem ele, nem sua família pecou. Mas ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, pode ser que seja um pecado, mas e que tal se for um pecado? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar o pecado e ser como Jesus, receber o pecador. Jesus não recebe o pecado. Jesus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, se eu vejo alguém que por causa do pecado está lá indo mal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com o meu irmão, e ensinar o meu irmão, fazer com que ele fique mais alerta para as coisas de Deus e abençoá-lo, e cuidar dele. E esse cuidado envolve todas as áreas da nossa vida. Às vezes pode ser o cuidado material, às vezes pode ser o cuidado espiritual. Amém?
Às vezes pode ser que alguém esteja faltando alimento, então nós somos os encarregados de alimentarmos. Às vezes pode ser que alguém está sentindo uma depressão tremenda, porque está debaixo de uma pressão do inferno tremenda. O que tem que fazer eu? Se está doendo nele, está doendo em mim. Então nós somos criados para sermos pessoas relacionais. Deus nos deu os conservos para que a gente cuide. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu ainda não estou completo. Jesus não terminou comigo, mas eu estou aqui para cuidar dos meus irmãos. Amém, essa é a sua missão. Sabe o que esse cuidado com nossos irmãos exige no texto que nós lemos? Esse negócio de cuidarmos dos nossos irmãos é uma coisa que exige fidelidade. Veja 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E aí no fim ele vai dizer: servo bom e fiel. A palavra fidelidade. Então, nesses últimos tempos, o que nós devemos ficar fazendo? Cuidando um dos outros. A igreja precisa cuidar um dos outros. E esse cuidado é uma expressão da fidelidade a Deus. E não adianta que você nunca vai ser fiel a Deus se não for fiel ao seu próximo. Isso exige fidelidade. Nós temos que ser fiéis. Irmãos, às vezes nós somos fiéis como um corpo. Por exemplo, na pandemia, muita gente, nós fizemos um monte, mas muita, porque foi um tempo logo no início da pandemia que teve gente que ficou sem trabalho. Agora, graças a Deus, quase todo mundo já está trabalhando, mas naquele tempo ficou sem trabalho. O que foi que nós fizemos mesmo, irmãos? Cestas básicas. E levamos para os irmãos que não tinham. Isso é cuidado. E é uma coisa simples, cada um dá um pouquinho, e assim nós abençoamos os irmãos que não tinham. Amém? Fizemos isso na nossa congregação brasileira e na congregação hispana. Foi uma bênção. E é uma expressão da fidelidade. Outra coisa, a nossa fidelidade é reconhecida. Versículo 47. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco? Sobre o muito te colocarei. Ele vai confiar todos os seus bens. Às vezes nós queremos que Deus coloque nas nossas mãos os seus bens, mas somos infiéis. Como é que Deus vai colocar nas nossas mãos? Isso vai ser maldição nas nossas mãos. Amém? Vai ser maldição nas nossas mãos. Ok? Então a nossa fidelidade vai ser reconhecida. Começando pelo Senhor, depois pelos irmãos. Mas a infidelidade tem as suas consequências. Veja o versículo 48 em diante. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor se demora, passa a espancar os companheiros, beber com os beberrões, virá o Senhor num dia em que o servo não espera, e na hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala choro e ranger de dentes, ela está falando inferno. Todas as vezes. Porque no céu não tem choro nem ranger de dentes. No céu tem alegria. Segundo, nós temos que viver uma vida de prudência. Irmãos, essa palavra prudência, prudente, é uma coisa que quase desapareceu do nosso dicionário. Quase desapareceu do nosso vocabulário. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos atrás de satisfazer a nós mesmos. Nós estamos atrás de ganhar as coisas de uma maneira desenfreada. Não há limite. Não há limite. Não há limite. Nós não colocamos limites para nós mesmos. E isso é imprudência. A imprudência é quando você não traça um limite para você. É quando você não faz as coisas que você sabe que deveria fazer. Aliás, tem um versículo na Bíblia que diz: quando a gente sabe o que deve fazer, mas não faz, nisso está pecando. Nisso está pecando. É imprudente. Sabia que deveria fazer isso, mas é imprudente. E nós somos, às vezes, imprudentes de muitas maneiras. Muitas vezes nós somos imprudentes em não orar.
Porque a Bíblia diz assim, vigiai e orai. Vigiai e orai. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz, orai sem cessar. Ai, Senhor, eu vou falar. Esses tempos eu estava muito irritado com a frequência da nossa reunião de oração. E aí orei, eu fiz essa oração. Senhor, muda o coração dos irmãos. Para que, Senhor, eles não tenham que sair... Irmãos, orem por mim. Passa a mão no telefone. Irmãos, orem por mim. Oração de última hora. O Senhor é misericordioso e muitas vezes Ele vê isso. Mas não é muito melhor você estar preparado? Você está em espírito de adoração e oração, como estava Jesus? Não é melhor? Lembra daquele texto que os discípulos trouxeram para os discípulos um endemoniado que caía no fogo, um jovem caía no fogo, caía na água. E aí os discípulos não puderam expulsar o demônio. Aí Jesus veio e expulsou o demônio. Aí os discípulos disseram, mas que passa com a gente? O que está acontecendo com a gente? E foram perguntar para Jesus, Jesus, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Aí Jesus disse, porque essa casta só se expulsa com jejum e oração. Sabe o que Jesus está dizendo nesse texto? Eu estou pronto, minha vida, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de jejum, mas vocês, quando nós vamos orar junto, vocês dormem. Lembra do texto? Está lá no Jardim das Oliveiras, Jesus orando, antes do Judas trair, Pedro, Tiago e João, que tinha sido levado com eles, e a Bíblia nos relata, dormiram 3 vezes, não conseguiram ficar acordados. Sabe por que não consegue ficar acordado na oração? Porque dorme. Porque não está acostumado com a oração. Nós temos que saber que nós estamos andando num caminho, indo para o encontro de Jesus. Não responda essa pergunta. Não, porque ela é pessoal. Não responda. Mas se Jesus voltasse agora, você ia com ele? Você está preparado? Você está preparado para ir com Jesus? Assim, pensando honestamente. Não tenta enganar você, porque Jesus conhece o teu coração. Com ele você pode ser honesto. Você pode até me enganar, que não é tanta coisa me enganar. Mas Jesus, primeiro você não engana, né? Ele sabe. Se ele viesse agora, você está preparado? Então, esse é um dos problemas que nós temos na igreja. É que nós estamos a caminho para o encontro com Jesus, mas vivemos como se não tivesse. Vivemos como se não tivesse. E se Jesus volta amanhã, e aí? Porque aqui está cheio de texto na Bíblia dizendo, ele vem numa hora e num dia que ninguém espera. Ele vem numa hora e num dia que ninguém espera. Estou falando agora do capítulo 25, versículo 1. Né? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram para o encontro com o noivo. 5 eram prudentes, 5 eram nécias, que precisam uma vida de prudência. Precisa que nós nos posicionemos com um estilo de vida correto. Irmãos, a Bíblia nos diz, Jesus falando dele, eu sou a luz do mundo. Não se acende uma luz e põe embaixo da cadeira. Põe num lugar que vai iluminar a casa toda. Agora, qual é o combustível nosso? Aí, diz aí, era o azeite, né? Mas o nosso combustível, irmãos, é o Espírito Santo. Por isso que Jesus curava a todos. Porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, esse azeite aí, que as virgens tinham, as lâmpadas, era um símbolo da luz. Se a luz que há em nós for trevas, quão grandes trevas serão, diz a Bíblia. Então essa lâmpada aí sou eu. O óleo é o Espírito Santo. E nós temos que estar preparados, vivendo uma vida correta. E qual é a vida correta, amados? É você ficar sempre cheio do Espírito Santo. Não tentar ser cheio do Espírito Santo quando precisa. Ninguém se enche do Espírito Santo quando precisa. Aliás, o texto aqui nos conta que, vamos dizer, aqui estava o Nozinho, cheio do Espírito Santo. E aí tinha alguém assim que veio e pediu para mim, pastor, ora por mim. E aí eu disse, está me faltando o Espírito Santo. E eu vou lá dizer para o Nozinho, Nozinho, me empresta aí do teu Espírito.
Me empresta do teu Espírito Santo. Exatamente o texto que nós estamos lendo. As nécias foram lá e pediram, nos dá do seu azeite. Meuzinho, me empresta aí do teu Espírito Santo que eu tenho que orar por cura aqui. Meuzinho vai dizer, peraí, pastor, se eu te emprestar, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu tenho suficiente. Mas se eu te emprestar, vai faltar para mim e para você. Porque eu tenho que estar numa posição que o azeite que eu tenho seja suficiente. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Espero que eu não esteja falando mistério, mas eu acho que não estou. Eu estou tentando ser bem simples, não simplório, mas simples, ok? Então, esse estilo de vida correta é isso aí. Na preparação da última hora não funciona. Veja o que diz o versículo 5 até o 10 do capítulo 25 aí. Versículo 5. Em tardando o noivo, todos dormiram. Gente, às vezes Jesus começa a tardar para vir, e vem as tribulações, e aí a gente dorme. Mas tem duas maneiras de você dormir. Cheio do Espírito Santo, tua vasilha cheia de óleo, e tua vasilha sem óleo. Outra coisa, versículo 11 e 12 do capítulo 25, veja o que diz aí. Coloca para nós o 11 e 12. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que não vos conheço. Sabe o que quer dizer isso aí? Não quer dizer a maldade de Jesus. Porque Jesus, quando nos dá de acordo com a nossa responsabilidade, não é maldade. Mas sabe o que isso aí quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que Jesus não faz concessão. Jesus não negocia o inegociável. Há coisas que são inegociáveis. Essa é uma delas. Jesus não negocia. Ele não faz concessões. Abre a nossa porta. Ele falou, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas a infidelidade tem consequência. Versículo 13. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vai ter consequências. Ou você vai entrar, mas a porta vai fechar. E se você tiver tentado de última hora, você fica fora. Não vai ser conhecido. Quem é você? Jesus conhece o teu nome? Eu estou fazendo uma pergunta bíblica para vocês. Vou fazer ela do jeito da Bíblia. O diabo conhece o teu nome? O diabo sabe quem é você? Eu não vou responder por você, porque eu só posso responder por mim, mas você tem que responder por vocês. E essa pergunta está na Bíblia. Paulo estava lá expulsando o demônio, e ele expulsou o demônio. E havia 7 filhos de um sacerdote chamado Seva. Era filho de um sacerdote. E eles falaram, uau, nós aprendemos o método. Paulo disse, em nome de Jesus, saia. Vamos encontrar um demônio aí para a gente expulsar. E eles acharam um endemoniado. E eles disseram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Sabe o que o demônio fez? Voltou para eles e disse assim, olha, eu sei muito bem quem é Jesus e conheço a Paulo, mas vocês quem são? E aí a Bíblia continuou dizendo que deu uma surra nos 7 e soltou eles nus. Chegaram em casa com a mão atrás e na frente, como a gente diz, nus. Apanharam do demônio. Há muito cristão por aí apanhando do demônio. Eu conheço as histórias assim, toda essa minha vida pastoral, de histórias assim de gente que, ai meu Deus, não tinha autoridade espiritual. Então, quando você faz concessões, você não vigia, você não tem autoridade espiritual. Esse é o problema. A última coisa. Primeira coisa foi uma vida de cuidado dos servos. Segundo, uma vida de prudência. Terceira coisa, uma vida de boa administração dos bens do reino. Amados, sabe na mão de quem estão os bens do reino? Nas tuas. Os bens do reino são desde as coisas materiais até as coisas espirituais. Por exemplo, coisas espirituais, os dons do Espírito Santo. Às vezes nós temos um dom, mas ele está como que morto na gente. Foi por isso que Paulo escreveu para Timóteo, reavives o dom que há em ti. Tem que ser reavivado.
Tem que ser reavivado. Porque quando Jesus voltar, Ele vai querer saber da nossa administração das coisas materiais que Ele pôs na nossa mão, da nossa administração das coisas espirituais que Ele pôs na nossa mão. Vou fazer uma pergunta aqui, não responda. Quantas vezes você orou por pessoas e elas foram curadas? Ah, pastor, essa pergunta é fácil. Eu não tenho dom de cura. Cura é uma característica do poder de Jesus. Eu sou só instrumento. É o poder de Jesus que cura. Mas para que eu, como instrumento, seja usado na mão do Senhor, eu não posso ser um facão sem fio. Não corta nada. Eu tenho que estar afiado. Isto é, em outras palavras, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Esse é o que me afia. A palavra de Deus está na sua boca. Ou tem que estar na sua boca. Mas ela só vai estar na sua boca se estiver no seu coração. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Deu para vocês entenderem isso? Então, estão nas nossas mãos os bens do Senhor. Como você está administrando os bens? Aquilo que Deus põe na sua mão, diz o texto, Ele põe segundo a tua capacidade. Não tem desculpa. E Ele vai pedir contas. Se Ele pôs na minha mão 5 talentos, eu tenho que ter os 5 que Ele pôs, que isso é dele, e tenho que ter multiplicado mais 5. 100%. Se Ele pôs na minha mão, porque essa é a minha capacidade, 2, eu vou ter que ter os 2 que Ele pôs na minha mão e ter multiplicado 100%, que é mais 2, 4. Porque é a segunda capacidade. Se eu tenho 1, eu vou ter que ter 1 que é do Senhor e mais 1 que eu multipliquei. Entenderam? Segundo a capacidade. Ninguém diga assim, ai Senhor, mas eu não... Não, você tem uma capacidade. Você acha que Deus ia pôr as coisas na mão tua se você não tivesse capacidade? Outra coisa interessante no texto, cada um recebeu segundo a sua capacidade. Desde a capacidade maior até a menor. Isto é, não tem ninguém que não tenha recebido. É impossível. Impossível. Porque não há cristão, não há gente nascida de novo, não há crente que não tenha capacidade. Porque a nossa capacidade não é nossa, é a capacidade que vem de Jesus. Não pode ficar esperando, ai, boa vida, uma hora eu faço. Vai procrastinando com as coisas de Deus. Procrastinador tem sérios problemas com Jesus. Deixa para depois. Deixa para depois. Com certeza haverá ajuste de contas. A gente sabe qual é o nosso engano, irmãos? A gente pensa que Jesus é o Jesus da graça sem que nós tenhamos que ter compromisso. A gente pensa que a graça nos exime, nos libera de termos compromissos. Não existe, irmão, graça sem compromisso. Entenderam? É a parte de Deus, mas o outro lado da moeda, minha fé sem obras é morta. Chegando por fim o que recebera, 1 talento disse, Senhor, sabendo que tu és homem severo, ceifa onde não semeastes, ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi o teu talento, eis aqui o que é teu. Sabe qual é a filosofia desse terceiro aí? O que é teu, o que é meu. Eu não vou tocar no que é teu. Escondo num buraco para não ter perigo de perder. Mas o que é meu, eu não vou ter para te dar. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, se assentará com os anjos. Então, o que vai acontecer? No trono da sua glória. Então, todas as nações vão ser reunidas. E ele vai separar as ovelhas dos cabritos. E vai dizer para as ovelhas, vinde benditos do meu Pai. Porque eu tive fome, me destes de comer. Estava prisioneiro, me visitaste. Tive sede, me destes de beber. Estava doente e você foi me visitar. E aí o pessoal vai dizer, uau, Senhor, quando é que foi isso? A gente não está lembrado. Todas as vezes que fizeram para um dos meus pequenininhos, fizeram para mim. Isto é o primeiro texto. O Senhor confiou os nossos conservos para cuidar deles. Daí vêm os outros e dizem, apartai-vos de mim, malditos, por fogo eterno.
Tive fome, não me desse comer, tive... Aí diz, mas Senhor, quando é que nós vimos? Quando qualquer um dos pequenininhos, vocês viram e que precisava isso, vocês não fizeram. Então, apartai-vos de mim, não vos conheço. Essa é a conclusão das parábolas que estão aí atrás. É a conclusão. O Senhor vai voltar e o que vai dizer que eu e você vamos, na hora da separação, o que vai nos separar dos outros é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida de prudência, o nosso estilo de vida de cuidar dos nossos servos e o nosso estilo de vida de administração das coisas do reino. Tem duas perguntas, que são as perguntas para o nosso GED. Estou vivendo de acordo com o reino de Deus e terei suas recompensas? Se não estou vivendo, quais duas coisas principais? Não adianta fazer muito porque não vai conseguir. Quais são pelo menos duas coisas principais que farei para mudar?